começar hoje, não sei se vocês viram que tem um cartaz aqui, ó. E esse cartaz está escrito: receber e compartilhar Jesus. Esse é o tema da nossa campanha de missões estaduais. Então agora a gente vai passar um videozinho que vai estar explicando, falando mais sobre isso, tá bem? Chimarrão, uma das mais belas tradições gaúchas e que vem de longa data. O chimarrão foi inventado pelos indígenas do sul do Brasil. Depois, os portugueses e espanhóis chegaram, gostaram e incorporaram a bebida aos hábitos que dariam origem às tradições do Rio Grande do Sul. E todo bom gaúcho sabe, mate se toma em boa companhia. Ele é o próprio símbolo da hospitalidade do povo do Sul. O chimarrão mais gostoso é tomado em comunhão, ao passar a cuia de mão em mão. Não tem lugar, não tem hora, matear é estar junto do amigo, junto do irmão. Sabemos o valor de receber e compartilhar o nosso gostoso chimarrão. Além do mate, nós batistas gaúchos temos muito mais a oferecer. Algo que também recebemos e por isso podemos e devemos compartilhar. Nós temos Jesus. Com Cristo aprendemos o valor da comunhão e o que o amor pode fazer. Jesus olhava para as multidões e se compadecia delas. Viu gente faminta de pão, gente faminta de Deus. Aos seus olhos eram como ovelhas sem pastor. Os discípulos nada tinham para oferecer. Quando a hora avançou e a fome apertava, a única coisa que eles podiam dizer às multidões era: vão para casa, não podemos ajudar. E não podiam mesmo. Mas havia Jesus. Dele veio a ordem admirável e terrível: vocês devem dar de comer a este povo. Como, se nós temos apenas 5 pães e 2 peixes? Tragam para mim, disse Jesus, e trouxeram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade e ainda sobraram 12 cestos de alimento multiplicado por Jesus. O tempo passou, mas as multidões continuam famintas. O povo gaúcho segue padecendo de fome física e espiritual. Nosso estado continua ocupando o último lugar no crescimento do Evangelho no Brasil e o primeiro no número de suicídios. Como no tempo dos discípulos, somos poucos. Os crentes da Convenção Batista do Rio Grande do Sul não chegam a somar 0,1% da população gaúcha. A tarefa é gigantesca. Mas, como nos tempos antigos, também temos Jesus. E a ordem continua a mesma: vocês devem dar de comer a este povo. Mas temos tão pouco. Também só poderíamos dizer: vão para casa, não podemos ajudar. Mas Jesus se compadece das multidões e de nós. O pouco que temos oferecido a Jesus será suficiente. A obra do reino de Deus será multiplicada se passar pelas mãos do Mestre. Sabemos que o nosso pouco se tornará muito. Distribuímos às multidões porque recebemos de Jesus. Seja você também um parceiro dessa missão.
Seja você a oferecer 5 pães e 2 peixes na hospitalidade do povo de Deus. Venha fazer parte dessa roda de comunhão. Receber e compartilhar Jesus. Campanha de Missões 2023. Convenção Batista do Rio Grande do Sul. Então, irmãos, esse é o tema da nossa campanha de missões estaduais. O que a gente vai fazer, né? O nome já diz receber e compartilhar Jesus. Muitos de nós já receberam Jesus e têm compartilhado. Hoje nós só estamos aqui nessa igreja porque alguém recebeu Jesus e compartilhou. Alguém veio, falou de Jesus aqui nessa cidade e aos poucos as pessoas foram recebendo e compartilhando cada vez mais. Por isso hoje nós estamos aqui. Essa campanha de missões serve para a gente orar para que mais pessoas possam estar indo recebendo Jesus. A gente contribuir para o sustento desse trabalho financeiramente, porque há gastos, e também para a gente estar indo e falar sobre Jesus. Essa campanha serve para a gente arrecadar financeiramente para que a gente possa estar ajudando na plantação das igrejas. O estado do Rio Grande do Sul carece de novas igrejas. Sua contribuição auxiliará na abertura de novas igrejas em nosso estado. Ali no vídeo falou que os cristãos do Rio Grande do Sul, eles são cerca de 0,1% da população. Isso é pouquíssimo, né? Então a gente precisa estar contribuindo cada vez mais. No sustento missionário também a campanha vai ajudar. Um dos objetivos é contribuir para que haja mais missionários, para que estejam levando as boas novas no Rio Grande do Sul. Não sei se muitos de vocês sabem, mas o nosso estado ele é conhecido como o gaúcho é um povo muito fechado, né? Então é difícil às vezes a gente chegar e compartilhar o Evangelho e falar sobre Jesus. E também essa campanha serve para os projetos sociais, porque mostrar o amor de Deus se estende também, envolve o engajamento em projetos sociais. Cristo ensinou a gente a amar o próximo. Não é apenas orar, mas também alcançar o pão àquele que precisa, o agasalho àquele que precisa. Então, hoje, esse mês, nós iniciamos essa campanha, a campanha missionária. E nós temos até o mês de setembro para a gente estar contribuindo. A nossa igreja já ajuda, né, nessa questão missionária, contribui, mas esse é um tempo especial voltado para isso. Lá atrás, em cima do balcãozinho, vocês vão encontrar esse folheto, panfleto aqui, que ele conta com um programa de adoção missionária. Aqui tem alguns programas que a nossa convenção tem. Isso inclui projeto de plantação de igreja, projetos sociais, revitalização de igreja. Aqui contém, por exemplo, projeto de plantação de igreja em Caçapava do Sul, que era onde eu e o pastor estávamos antes de vir para cá. É uma cidade onde ainda há alguns anos está tendo esse projeto de plantação, porque é um trabalho gradual, é difícil, mas com essa campanha e as outras que já tiveram, a gente está ajudando nesse trabalho lá. Então lá o pessoal que está trabalhando em Caçapava é ajudado com as nossas ofertas aqui. Aqui também tem o projeto de plantação de igreja em Carlos Barbosa, que tem os nossos amigos e conhecidos lá, o Lucas e a Tafi, que a igreja mãe é aqui de Caxias do Sul, que inclusive o pastor Clever está aí, né? Que também era o pastor da igreja aqui. Então é um projeto que tem lá. Também tem um projeto de Rio Grande, que também nós temos amigos conhecidos que cuidam e ajudam das crianças carentes lá do bairro Carente. Então, se você quer ajudar com alguma
pode pegar ali um panfletinho que ele vai estar bem escrito os projetos que a nossa comissão tem ajudado. Também temos ali, só um pouquinho, vou pegar aqui, esse outro envelope. Além do envelope dos dízimos e das ofertas, tem esse envelope que está escrito o nome da campanha, que serve se você quer contribuir especificamente. Se quiser contribuir, que nem a Lívia falou, a gente recebe de Jesus. E Jesus, ele faz a nossa oferta, né, crescer mais. Ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Então, ele pode multiplicar o quanto você for ofertar. Porque em Jesus, o trabalho reina. Então, se você tem R$2, R$5, quantia que for, você quer contribuir, pega esse envelope específico, pode contribuir aqui, pode botar ali dentro do gasofilácio. Aqui também tem o QR Code, Pix, outros números de contas bancárias para o projeto, se você quer contribuir de outra forma. E também nós temos esse cofrinho, tá bem? Que para ajudar as crianças, né, a estarem pensando sobre isso e como importante, eu que já trabalho com crianças há algum tempo, é ensinar elas o quanto elas se sentem ajudantes, participantes, em estar colocando uma moedinha. Então, você que tem filho, você que não tem, pode pegar um cofrinho ali, depois lá em cima da bancada, ele é de papel, você pode montar em casa. Aí esse um por família, que tem um número limitado, tá bem? E outra coisa, eu gostaria de propor, né, se alguém quer ajudar de uma forma mais específica a estar divulgando isso aqui na nossa igreja, está me ajudando nessa parte de estar promovendo essa campanha, eu peço que venha falar comigo depois. A primeira pessoa que vier falar comigo, que quiser também contribuir como ajudante nesse projeto, vai estar ganhando um brinde. A primeira pessoa que vier falar comigo, tá bem? Então, seria isso, irmãos. Vamos orar para a gente dar continuidade ao nosso culto. Por favor, feche os olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais este dia, Pai, por esse culto que se iniciou. Que o Senhor possa estar se fazendo presente aqui, Pai, e está falando aos nossos corações. Use, Pai, a cada momento, o louvor, a palavra do pastor, Senhor, uns aos outros irmãos, para estar falando conosco, Pai. Seja preparando o nosso coração e fale aquilo que a gente precisa ouvir. Que seja o Senhor usando a voz dos nossos irmãos no louvor, seja o Senhor usando a voz e a vida do pastor, Pai. Que seja o Senhor falando conosco esta noite. Que o Senhor possa estar tocando cada um de nós. E que a gente também esteja recebendo e compartilhando o Senhor. Muito obrigada, esteja abençoando e cuidando de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Em Salmos 145, no verso 13, fala que grande é o Senhor e digno, Ele é digno de ser louvado, e sua grandeza é insondável. Vamos cantar para esse Deus, fiquem em pé, por gentileza. Vamos levantar a voz a Ele. Vamos levar nosso coração também. Senhor.
E esse Deus grande que se revelou, que nos chamou hoje aqui, Ele nos ama. Não há como comparar esse amor. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória brilhou entre nós, e tudo foi tentado. Levou sobre si as nossas dores. Foi movido por nossos pecados, por seu sangue, nós fomos lavados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Todas as pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual. Jesus, tu és real. És o meu amigo maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Deus foi moído por nossos pecados. O pecado precisa ser amargo para nós. A Cristo os céus. Por seu sangue nós somos lavados, redimidos. É esse castigo que nos traz a paz. Não há coisa. Nada se compara. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória vir por nós, entre
esse Deus, é esse Rei que Ele quer o nosso coração. É Ele mesmo que inicia o processo de adoração, parte dele. Então, nós respondemos a Ele. Respondemos como? De várias formas. Nos prostrando, dobrando o nosso coração, nos rendendo, o Espírito Santo nos convencendo, e nos convencendo que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas. Ele nos trouxe aqui, inclusive, hoje. É esse Deus que é bom o tempo todo. É esse Deus que é bom. Vamos falar sobre esse Rei.
para estar procurando ela. Então, a gente vai estar marcando uma data e um horário durante essa semana para fazer essas gravações. E aí, é bom que você já vai marcando, já vai dizendo: olha, tal dia eu não consigo, mas tal dia eu posso. Daí a gente já vai evitando um dia que a maior parte possa se fazer presente, tá bem? O outro acontecimento é sobre a comemoração, que será no próximo domingo, a partir das 6 horas da tarde, aqui na nossa igreja. Então, nós iniciaremos com um cafezão em comemoração, como a gente já fez em outros momentos. Vai ser colocado lá no grupo da igreja uma lista do que cada irmão pode trazer, né, pode compartilhar. A igreja vai estar fornecendo então o bolo, e aí nós estaremos juntos aqui então comemorando, desfrutando desse momento, e após terá o nosso culto como todo domingo, tá bem? Então, qualquer dúvida aí pode estar chamando a mim, o pastor, qualquer pessoa aí da diretoria. Muito obrigada. Boa noite, amada igreja. Sejam todos bem-vindos, especialmente aqueles que nos visitam. Você pode se sentir em casa. Aqui nós somos família, não de sangue, mas pelo sangue. O sangue de Jesus nos une. Enquanto estávamos no momento do louvor, uma coisa importante que eu preciso falar antes que eu esqueça. O limite para você procurar a Fran, que você quer dar o seu nome para dar o depoimento, para ajudar a contar a história da igreja, é hoje, tá bom? Então não saia daqui hoje sem dizer para a Fran: eu quero participar, faço parte dessa história e eu quero compartilhar aí com os irmãos. Agora sim, fechando parênteses, enquanto nós estávamos ali no momento do louvor e algumas pessoas chegando ainda no culto, a gente estava naquela: e aí, tem mais cadeira? Não tem mais cadeira? E aí no meio do louvor eu estava recolhendo algumas cadeiras aí no meio para deixar lá atrás. E irmãos, pela graça de Deus, a gente está se preocupando com isso, com cadeiras, né? É bem provável que dentro de pouco tempo vamos precisar comprar mais cadeiras. Mas por que eu estou falando sobre isso? Para falar sobre o número que está aumentando? Não. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para honrar a vida do pastor Kleber, que faz parte da história dessa igreja. Então, mesmo nessa distância, eu quero tentar olhar aí na bonita do seu olho, através das nossas lentes, e quero lhe dizer que essa igreja é muito grata por todo o trabalho que o senhor fez aqui. O chão que nós pisamos tem o seu suor, tem as suas lágrimas, e Deus seja louvado por isso. É muito bom recebê-lo em casa. Louvado seja Deus. Aos irmãos, não deixe depois de dar um abraço para o pastor Kleber, fazer uma oração por ele, abençoar a vida dele. Não sei quanto tempo o senhor vai ficar aí, mas eu gostaria muito que o senhor também gravasse um vídeo aí com um depoimento, tá bom? Depois o senhor procura essa moça aqui, ó, que está aqui em pé, e ela vai lhe dar as outras instruções. Dito isso, passando às coisas secundárias, que são os avisos, as programações, nós vamos para a coisa mais importante da noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João. 1 João, lá no finalzinho. Abra a sua Bíblia, por favor. O nosso compromisso, amados irmãos, é com a palavra de Deus, é com a Escritura. Logo, nós vamos passar por muitos textos essa noite, mas aqui na primeira carta de João será o nosso texto básico. Então eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta no texto, que eu já vou dar o endereço completo, tá? Por enquanto, 1 João. Mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe aquilo que nós estamos lendo. Porque se em algum momento eu falar algo que não está de acordo com o que a Bíblia ensina, você deve rejeitar o que eu estou falando. Por outro lado, se aquilo que nós falarmos essa noite é a palavra de Deus, a nossa única opção é nós nos submetermos àquilo que é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para as nossas vidas. 1 João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Antes de ler o texto base da noite, eu quero contextualizar você, porque hoje é o terceiro sermão da nossa série sobre amar
título da série é Amar ao Próximo, mais que uma ordem. Eu disse no início do ano de que esse ano na nossa igreja nós teríamos 3 grandes séries. E o título dessas séries está sendo projetado domingo após domingo aqui na nossa parede. Nós estamos então fundamentando a nossa identidade como igreja. Nós dedicamos 17 domingos onde nós falamos sobre o amor a Deus. Foram 17 domingos onde nós meditamos sobre os atributos de Deus. E agora, hoje é o 3º sermão da série sobre amar ao próximo. A razão de existir da nossa igreja é que o reino do Senhor Jesus avance. A partir do momento em que deixarmos de cumprir isso, a partir do momento em que deixarmos de nos comprometer com isso, nós podemos fechar nossas portas, alugar esse prédio e vamos achar outra coisa para fazer. Porque o objetivo, a razão de existir dessa igreja é que o reino do Senhor Jesus avance. Amém? E como nós faremos isso? Amando a Deus, amando ao próximo e alcançando o mundo. Nós estamos então fundamentando isso. O grande mandamento, nós encontramos uma das referências em Marcos capítulo 12, versículo 30 e versículo 31. Lá nós vamos encontrar que Jesus está ensinando e resumindo toda a vida cristã. Quando questionado sobre qual era o maior mandamento, qual era a coisa mais importante dentro da lei, Jesus diz: ame a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ame ao Senhor com tudo que tu é, com tudo que tu tem, com tudo que tu possui, com tudo que tu produz. Irmãos, nós cantamos a respeito disso: tudo o que tenho, terás. Tudo o que sou, terás. Nós não podemos cantar apenas isso, mas sim viver isso. As nossas canções precisam ser um eco da nossa vida. Amém? Ainda dentro do grande mandamento, então Jesus fala sobre o segundo, que é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Então esse não é simplesmente um discurso moral de amar o próximo. Não é simplesmente um discurso de fazer o bem àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Não, isso é um mandamento. Jesus estabeleceu isso. Agora, nós precisamos entender a natureza desse mandamento. Porque esse mandamento não tem a ver apenas com a necessidade do meu próximo. Porque pode ser que eu olhe para o meu próximo e conclua que ele não está precisando tanto assim do meu amor. E aí eu não o amo. Se ele não precisa, se esse mandamento tem a ver só com a necessidade, então eu não preciso amar se ele não precisa. Mas esse mandamento não tem a ver apenas com a necessidade do próximo, mas ele tem a ver também sobre a natureza daquele que derrama o amor sobre o próximo. Logo, amar ao próximo não pode ser visto como uma atitude realizada aleatoriamente. Eu faço quando estou afim, eu amo quando estou de bom humor. Hoje estou me sentindo amado, então eu vou amar também. Não é isso que Jesus nos ensinou. Não é nós amarmos apenas quando o outro se encontra em uma necessidade visível ou escancarada, mas é algo que deve ser feito sempre e a todos ao nosso redor. Não há distinção. Deus exige isso de nós, Ele espera isso do seu povo. Mas aí fica a pergunta: de onde vem esse amor que nos é exigido? A resposta, irmãos, é uma só: Deus é amor. É dali que vem esse amor que nós derramamos sobre as outras pessoas. Deus derramou o seu amor e encheu os nossos corações, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos. Sendo assim, amar ao próximo não é sobre obedecer uma ordem simplesmente, mas é sobre revelar quem eu sou e quem é o meu Pai. Então, amar o próximo revela quem eu sou e quem é o meu Pai. Porque nós estamos demonstrando que tipo de amor é esse que nós estamos derramando. Portanto, irmãos, o desejo do nosso coração deve ser amar ao próximo não só porque é uma ordem, mas porque nós somos feitos disso.
Nós somos feitos de amor. Amém? Amém. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que Ele encha os nossos corações e que isso seja verdade em nosso meio. Que cada pessoa que botar o pé dentro dessa igreja, cada pessoa que nos encontrar, ela seja abraçada, constrangida por esse amor. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. Senhor, nós Te louvamos por esse tempo tão especial que o Senhor preparou para nós. Obrigado por cada um que está aqui essa noite. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor grave a Tua palavra em nossa mente, mas principalmente em nossos corações. Que a gente não saia daqui da mesma forma que chegou, mas que a gente saia daqui mais parecido contigo. Em nome de Jesus, é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Ah, tu não vai. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? É uma câmera de tirar foto, né? Uma câmera antiga. O que tu falou, amigo? Uma Polaroid. Essa aqui é aquele tipo de câmera que tu tira foto e ela sai a foto na hora. Sabe aquelas instantâneas? Eu não vou tirar foto, isso aqui não é meu. Eu espero que você tenha entendido isso, né? Pela cor e esse tareco pendurado aqui. Mas você já viu alguém usar essa câmera? Algum tipo de câmera dessa? A pessoa tira a foto, aí instantaneamente é impresso aquela fotinho em cima, aí a pessoa pega a foto na mão e o que ela faz? O que ela faz, Bela? Assim, isso, ela chacoalha. Já viram essa cena? Nunca viram? Sim, tem gente dizendo nunca, tem gente dizendo sim. Mas preste atenção, porque essa câmera, ela não foi feita para tirar a foto e depois você pegar a foto e fazer assim. Ainda mais, mesmo que todos façam, mas ela não foi feita para chacoalhar. Conversando com a dona da câmera, um dia nós estávamos na casa dela e aí ela tirou uma foto e começou a fazer assim. E eu disse para ela, sabia que não precisa chacoalhar, até nem deve chacoalhar a foto, porque senão pode prejudicar ali aquela impressão, ficar bem nítida. Eu disse, não sabia, porque sempre todo mundo chacoalha. Você já parou para pensar que muitas vezes tem tantas coisas que a gente faz que não tem sentido nenhum. Alguém inventou uma moda no meio do caminho e todo mundo começou a repetir. Essa moda de chacoalhar a foto, ela surgiu por causa de um clipe musical há alguns anos atrás. E naquele clipe musical que ficou muito famoso, usavam essas câmeras e quando imprimiam então a foto, ficavam chacoalhando. E aquilo viralizou, né, o termo de hoje em dia, aquilo viralizou. E aí todo mundo que tinha essas câmeras e que compraram depois, chacoalhavam também. Mas isso pode prejudicar a foto. A questão é, muitas vezes, a gente faz coisas que a gente não sabe o porquê faz. E de repente alguém chega pra gente e diz assim, não precisa mais chacoalhar essa foto. Aí a pessoa diz assim, tá, mas está me ensinando uma coisa nova? Mas na verdade não é novo, sempre foi assim. A questão é que em algum momento da história, alguém começou a chacoalhar e todo mundo repetiu. E é assim que acontece. A gente muitas vezes abandona algumas verdades porque alguém começou a fazer e um outro grupo começou a fazer também, e aí normatizou. Quando a gente fala sobre câmeras e fotos, não são lá coisas tão importantes, nós devemos concordar. Mas quando nós falamos sobre princípios da palavra de Deus, nós estamos diante de um perigo inegável. Quando bons costumes, bons princípios são abandonados e as más práticas são normatizadas. Amados, muito do povo cristão tem vivido dificuldade em relacionamentos e acabou normatizando isso. Eu disse no início dessa série de que nós seríamos feridos
ao longo das próximas semanas. Hoje, nós começaremos a meditar especificamente em alguns mandamentos recíprocos que a Bíblia nos traz. E hoje, especificamente, não poderia ser outro, nós vamos falar sobre o amar uns aos outros. O que são os mandamentos recíprocos? É quando a Bíblia diz: amem uns aos outros, sirvam uns aos outros, orem uns pelos outros, confessem os seus pecados uns aos outros. Nós temos uma longa, dolorosa, porém libertadora caminhada pela frente. Eu acredito, irmãos, eu digo isso diante de Deus com convicção, de que a nossa igreja, ela será uma antes e será outra depois dessa série. Porque Deus vai nos ferir, mas Ele também vai nos curar. Teremos relacionamentos transformados e testemunharemos com fidelidade ao mundo o que é o amor e o relacionamento cristão. Você crê nisso? Amém? 1 João, capítulo 3, nós faremos a leitura a partir do versículo 11. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 11. Esse é o nosso texto base. Então, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. O texto diz assim, nós faremos a leitura até o versículo 24. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também devemos nós dar a vida pelos nossos irmãos. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Está comigo? Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é esse: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O apóstolo João, ele é enfático propositalmente. Ele fala sobre o amor, ele fala sobre amarmos uns aos outros, ele fala sobre permanecermos no amor de Deus, ele fala sobre guardarmos os mandamentos do Senhor. E a carta que João escreve aqui, essa primeira carta, muito dessa carta vai ser em torno disso, do amor de Deus, e o que isso deve gerar, como isso deve afetar os nossos relacionamentos. Antes de chegar aqui no versículo 11,
o apóstolo João está desenvolvendo e colocando para nós um contraste. Ele coloca os filhos de Deus e os filhos do diabo, ele coloca o amor, ele coloca o ódio. Ele cria essa tensão para mostrar e deixar claro aquilo que Tiago já deixou claro no capítulo 4 da sua carta também. Se você quiser ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não existe um meio termo. Amados, nós não estamos inventando aqui uma nova moda sobre como viver igreja. Ninguém aqui descobriu a roda. Esse deveria ser o grande mandamento, deveria ser o texto que nós mais meditássemos. Deveria ser o texto que deveria estar lá pregado na nossa geladeira, no nosso quarto, no espelho, onde a gente coloca o rosto todo dia, porque isso resume tudo. Isso resume a forma como nós devemos nos relacionar com Deus e nos relacionar com o próximo. Não há um meio termo. E gente, o versículo 11 deixa claro de que isso não é uma nova moda. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa: que amemos uns aos outros. Como está o seu amor pelo seu irmão? Como está o seu cuidado com o seu irmão? A mensagem é essa. A primeira vez que o amor ao próximo aparece escrito de forma explícita, clara na Escritura, é no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Se você quiser, eu posso lhe passar, me peça depois no privado, eu posso lhe passar o esboço que eu estou usando aqui. Eu vou citar alguns textos, mas para ser objetivo eu não vou esperar que você abra todos. Mas em Levítico, capítulo 19, no versículo 18, num contexto que trata sobre a vingança de um irmão israelita contra outro irmão israelita, Deus está dizendo: ame o seu próximo como a si mesmo e perdoe o seu irmão. No mesmo capítulo, nos versículos seguintes, lá no versículo 34, vai falar também sobre amar o próximo como a si mesmo, mas agora sendo aplicado ao estrangeiro, aquele que não fazia parte do povo. Então, o amor ao próximo não é só eu amar o meu irmão que está aqui dentro, mas é eu amar também aquele que ainda não é meu irmão, aquele que ainda não sabe que é o meu irmão. E ele vai descobrir que é meu irmão através do meu amor, através do amor que eu vou derramar sobre ele. Ou vai querer dizer que quando você entendeu a graça de Jesus, quando você entendeu que Jesus morreu por você e estava te chamando para um relacionamento com Ele, não foi porque Deus usou a vida de alguém, de uma forma ou outra, para te dizer que esse Deus te amava. E você ainda não cria nele. Muitas vezes nós estamos esperando as outras pessoas se comportarem como irmãs, para então nós derramarmos o amor de Deus sobre a vida dela. Mas não é isso que o amor ao próximo significa. É claro que teremos um relacionamento diferente com aqueles que são irmãos já alcançados por Cristo. É claro. Mas o que nós não podemos fazer é deixar de amar todas as pessoas. A atitude de amar o estrangeiro como alguém do próprio povo, certamente não iria passar despercebido por aqueles estrangeiros. Pense comigo, num contexto onde a maioria do povo era nômade, num contexto onde você tinha que cuidar qual era a cidade que você entrava, num contexto que você tinha que cuidar com que tipo de pessoa você conversava, porque a qualquer momento você podia ser saqueado, a qualquer momento você podia ser roubado, levavam os teus filhos como escravo, levavam a tua esposa e as tuas filhas como escravas. Você tinha que cuidar como se relacionar com as pessoas. Só que daí esses estrangeiros chegam no meio do povo de Deus e chegam pisando em ovos, mas eles são recebidos com amor. O que eles esperavam eram ser confrontados, eram ser talvez até mesmo roubados, prejudicados ou cobrados pelos recursos que iriam usar enquanto estivessem entre eles, mas o que acontecia é que eles eram amados. É o que Deus está dizendo ao seu povo: ame o seu próximo como a si mesmo, seja o próximo ou seja o próximo longe. Ainda que essa frase não tenha muita lógica, ela tem o seu sentido.
nós devemos amar a todos com o amor que Deus tem derramado sobre nós. Amados, a mensagem que recebemos desde o início sempre foi essa. A pergunta é: aonde foi que a gente começou a chacoalhar a fotinha? Aonde foi que a gente começou a fazer diferente daquilo que foi projetado por Deus para o seu povo? Aonde foi que nós achamos normal eu poder entrar dentro da igreja e não olhar para a cara do Leandro só porque ele é gremista? Eu amo ele mesmo, ele sendo gremista. Amém, irmão. Aonde já se viu eu me recusar a abrir o coração para aquele irmão que está tentando me ajudar? Aonde a gente pergunta às vezes: ei, como é que tu tá? Não, tá tudo bem. E a vida tá um inferno, tá uma desgraça, tá virada de ponta cabeça. Não, mas tá tudo bem. Aí depois sai da igreja e o que que diz? Essa igreja não ama. Pá, mas que ideia diabólica isso, gente. Como que chega nesse ponto? Alguém começou a chacoalhar e os outros acharam bonito, e aí normatizou. A mensagem que recebemos sempre foi essa: que amemos uns aos outros. Então você precisa sair daqui essa noite decidido a amar o teu irmão. Ele merece? Não. Igual você também não merece. Esse é o sentido de amar o próximo como a si mesmo. É entender que eu sou um pecador e não merecia ser amado, e ele, também sendo pecador, também não merece ser amado. Então pronto, ele cumpriu o pré-requisito para ser amado, ele não merece. A mensagem sempre foi essa. Quando foi que abandonamos isso? E o pior, quando foi que isso foi normatizado? Irmãos, essas raízes serão arrancadas em nome de Jesus. Essas raízes serão arrancadas em nome de Jesus. Nós iremos sujar as nossas mãos, nós iremos calejar as nossas mãos, mas nós iremos trabalhar para que o povo de Deus, para que a Igreja Batista Novas Missões seja conhecido por isso: um povo que ama. Isso não é novidade, sempre foi amor. Esse é o primeiro ponto, caso você esteja anotando. Sempre foi amor. No livro do Carlos Bezerra, um pastor, um livro intitulado Mandamentos Recíprocos, ele vai dizer que não se pode esperar que pessoas transformadas por Jesus Cristo se relacionem umas com as outras de acordo com os mesmos princípios que regem o mundo. Pastor, o senhor está dizendo que tem que amar, mas a pessoa, ela é difícil de ser amada. Tá, mas isso é mundano, gente. Tu também é difícil de ser amado e Jesus te amou. Tu também é difícil de ser amado e tu tem irmãos te amando. Não pode acontecer que os nossos valores sejam os mesmos valores do mundo. O conjunto de valores, o código de ética do cristão, dos filhos de Deus, ele é diferente. Ele é fundamentado na palavra, e o que a palavra nos ensina é que nós devemos amar uns aos outros. E se as atitudes e os valores que se esperam dos cidadãos do reino de Deus são diferentes do que se vê no mundo, concluímos que a família de Deus também deve se relacionar de forma diferente que o mundo se relaciona entre si. Não pode haver dentro de nós aquelas picuinhas, aquelas fofoquinhas que existe lá dentro da tua empresa, que existe dentro do teu trabalho. Não pode haver no nosso meio aquelas falsidades, aquela hipocrisia. Ontem no PG dos adolescentes a gente conversou um pouco sobre isso, sobre a hipocrisia, sobre a gente ser gente de mentira, sabe? Gente que é sincero, mas é de mentira. Não, eu estou sinceramente dizendo que eu estou bem, mas isso não quer dizer que eu esteja sinceramente sendo verdadeiro. Eu estou sinceramente sendo um mentiroso. E é aí que começam os nossos relacionamentos a serem minados. E você começa a achar desculpas para se justificar. Mas o relacionamento dentro da igreja, ele precisa ser diferente da forma como os relacionamentos no mundo acontecem.
A mensagem sempre foi essa. Isso não o amar ao próximo não é um ponto mais ou menos importante dentro da Escritura. Amar ao próximo é um dos pontos que Jesus usou para resumir toda a nossa vida cristã. Vejamos alguns textos de forma rápida que deixam claro que o amor é a marca do povo de Deus. Então você não tem escolha. Ou você rejeita a palavra, ou você se submete à palavra. João capítulo 15, versículo 12 e 13 diz: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Tiago capítulo 2, versículo 8 diz: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Gálatas capítulo 5, versículo 14: toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Romanos 12, versículo 9 e 10: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos capítulo 13, versículo 8 até o versículo 10: não devam nada a ninguém, a não ser o amor, o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Então vá tirando, como a minha sogra diz para mim, a carranca da tua cara e vamos começar a amar uns aos outros. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassíveis, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, humildes. O amor, portanto, não é só mais um detalhe dentro da vida cristã. De acordo com esses textos, e nós iremos meditar em muitos deles ao longo dos próximos domingos, mas o amor, portanto, não é um olhar meigo, não é um tapinha nas costas, não é concordar com o erro das pessoas. Amor não é ser simpático para agradar os outros. Isso uma pessoa de coração ímpio faz, e muitas vezes faz melhor. Amar é muito mais do que isso. Você deixou 1 João aberto? Porque esse é o nosso texto base. No versículo 12 e 13, nós temos o segundo ponto do nosso texto. E eu estou falando assim porque eu sei que tem gente anotando. Então, o segundo ponto do nosso texto é: o mundo odeia o amor. Não sejamos como Caim, que era do maligno, diz o texto, que matou o seu irmão. E por que ele matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. A verdade é que quanto mais nós assumirmos a nossa postura de cidadãos do reino de Deus, quanto mais assumirmos uma postura de filhos de Deus e nos empenharmos na prática da justiça desse reino, mais expostos ficaremos aos ataques. Porque hoje em dia falar a verdade é ofensa. Hoje em dia falar a verdade machuca, dói. As pessoas se voltam contra ti. As pessoas vão te odiar, as pessoas vão falar mal de você, porque você falou a verdade. Ontem, no PG dos adolescentes, nós conversávamos sobre isso, de que muitas vezes nós teremos que abrir mão de amizades de mentira, porque nós falamos a verdade. Não vale a pena manter relacionamentos através da mentira. Não vale a pena. Se alguém nos odiar, que seja pela verdade. E louvado seja Deus, se sofrermos por fazer o bem, diz o apóstolo Pedro. Nós devemos nos alegrar.
Tiago também vai dizer que devemos ser motivo de grande alegria passarmos por diversas provações, mas que seja por fazer o bem e não por fazer o mal, que seja por pegar a mão das pessoas e ajudá-las a entender que não precisa chacoalhar, há um jeito mais excelente e correto de viver. Mas o problema é que nós estamos demasiadamente preocupados com a nossa reputação. Nós não queremos ser odiados pelo mundo, e é por isso que a gente fala o que o mundo quer ouvir, e é por isso que a gente não fala aquilo que deveríamos falar, porque existem umas pessoas aí que elas acreditam que são maduras, quando elas dizem assim: Deus, me dê a oportunidade de pregar o teu evangelho. Ou elas dizem assim: Deus, se é para eu falar de Jesus para aquela pessoa, então o Senhor me mostra. Mas Jesus já mostrou, Jesus já ordenou, está na palavra dele. Nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Paulo, escrevendo a Timóteo, dá um conselho para aquele jovem pastor: pregue a tempo e fora de tempo. Nós não devemos orar pedindo oportunidade, a gente pede: Senhor, me ajuda a criar a oportunidade, porque é a tempo e fora de tempo. Muitos de nós amamos demasiadamente aquilo que o mundo está nos oferecendo, aquilo que nós experimentamos do mundo, e é por isso que está nos faltando um comprometimento verdadeiro com o amor de Deus e com o amor ao próximo. Porque as pessoas vão te chamar de louco se você der o teu dinheiro para o teu irmão, porque sempre tem um abençoado que vai dizer assim: eu também fui assim, eu ajudei muitas pessoas, mas eu só me decepcionei. Sempre vai ter alguém para desencorajar o teu amor ao próximo, sempre vai ter alguém que vai entender o bem que você está fazendo como se fosse o mal. Nós não podemos esperar, como diz o grande pregador e pastor Charles Spurgeon, nós não podemos esperar que no mundo onde o nosso Senhor foi crucificado, nós sejamos adorados. Eles mataram o nosso Senhor, eles mataram. O que a gente espera do mundo? O próprio Senhor Jesus nos ensina isso, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo nós sofreremos aflições. Não é uma escolha, é uma constatação. Nós iremos sofrer, mas o nosso ânimo está onde? A nossa esperança está onde? É que Ele venceu o mundo. Portanto, irmãos, pouco importa se o mundo nos odeia, o nosso descanso e segurança está em que Jesus nos ama, e que pelo amor dele nós amamos os nossos irmãos. Se você quer viver esse amor, se prepare, porque você será atacado, você será odiado. Então não diga que ninguém te avisou. A mensagem sempre foi essa. Isso não é uma novidade. Ninguém, eu falo sempre isso quando nós iniciamos aqui os nossos encontros para futuros membros da nossa igreja. Ninguém aqui é obrigado a se tornar membro dessa igreja. Você precisa querer isso. Você precisa entender o que nós estamos construindo, para onde nós estamos caminhando, entender isso através da Bíblia e pagar o preço. Porque Jesus morreu, mas há um custo, e esse custo é a nossa vida. A resposta que daremos diante da cruz de Cristo é entregar a nossa vida. No fim das contas, é amor ou é morte. E esse é o terceiro ponto. No versículo 14 e no versículo 15, o texto diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Deixa eu te perguntar, você ama o seu irmão com o amor de Cristo? Porque o que o texto está nos dizendo, repare, por favor, confira na sua Bíblia. O que o texto está dizendo é que nós já sabemos que passamos da morte para a vida, porque
amamos os nossos irmãos. Amar é uma evidência da salvação. O amor pelos nossos irmãos é um medidor confiável da nossa fé. Então não me venha com esse papo de não julgueis. Não julgueis. A Bíblia diz que primeiro tu deve tirar a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Sim, é justamente isso. Primeiro tu tira a trave do teu olho e depois tu vai e tira o cisco do teu irmão. O Evangelho de João nos ensina que devemos julgar sim, mas de acordo com a reta justiça. O problema é que a gente descansa nessa, não julgueis. Por quê? Porque daí ninguém pode tocar na trave que eu tenho no meu olho também. Mas o amor ao próximo, ele nos ensina de que nós precisamos entrar um na vida do outro. Olhe para a sua vida e veja como está o seu amor pelo seu irmão, porque isso é um bom e confiável medidor da fé. Essa é a nossa evidência, esse é o nosso descanso, a nossa segurança. Nós já passamos da morte para a vida porque nós amamos os nossos irmãos. Então é amor ou é morte. Ou eu amo ou estou morto. Você vai no cemitério agora, você não encontra ninguém lá capaz de amar. Estão todos mortos. A única diferença é que o nosso amor, ele é banhado no pecado. A gente manifesta ele e faz isso banhado no pecado. Irmãos, igreja sem amor, igreja sem relacionamento é um clube, é uma confraria, é uma associação. E isso aqui é igreja, não é clube. Nós vamos entrar na tua vida, nós vamos confrontar você, nós iremos amar você, nós iremos perdoar você e esperamos que você também nos perdoe, porque isso é o amor. Ou nós amamos ou nós estamos mortos. Esse é o verdadeiro milagre. Esse é o verdadeiro milagre da transformação de Deus em nossas vidas. Nós, pessoas naturalmente egoístas, conseguimos amar. E de fato, amamos. Porque eu tenho certeza que se você não se fechou para esse amor, aqui nessa igreja, você não sai sem ser amado. O problema é que muitas vezes nós estamos nos fechando para isso. O ponto 4, do versículo 16 e no versículo 18, eu quero voltar num ponto que nós já estabelecemos lá no primeiro sermão da série. O amor age. O amor é uma ação. Na semana passada nós meditamos no texto de Filipenses capítulo 2, no hino cristológico, onde Jesus dá o supremo exemplo do que é amar, do que é servir, do que é se entregar pelo outro, por aqueles que necessitam. O versículo 16, aqui desse texto de João, de 1 João, vai dizer: nisto conhecemos o amor. Eu quero perguntar a você: você conhece o amor? Você realmente conhece o amor? Porque você pode ter uma opinião sobre o que é o amor, mas a Bíblia, ela tem a verdade sobre o que é o amor. E o que a Bíblia está dizendo é que nisto consiste o amor, ou isso é amor. A partir disso daqui nós podemos conhecer o que é o amor. Cristo deu a sua vida por nós. Se você ainda não entendeu com o seu coração de que Jesus morreu pelos seus pecados, de que Ele derramou o seu amor, o amor dele sobre a sua vida, você ainda não entendeu o que é o amor. Mas pastor, eu amo os meus filhos. Mas ainda assim, essa manifestação de amor, ela é deturpada pelo seu pecado. Porque nós só conseguimos amar com o amor de Cristo quando temos o amor de Cristo em nós.
E é nisso que nós conhecemos o amor, entendendo que Ele entregou a vida por nós na cruz. Mas não é só isso. Porque a gente pensa, não, eu entendi isso. Mas não é só isso. O texto está dizendo, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você não pode dizer que você conhece o amor se você não está dando a sua vida pelo seu irmão. E eu não estou falando aqui sobre morte física, literal, mas eu estou falando sobre atos de serviço. Eu estou falando sobre atos de bondade. De você, por exemplo, no domingo que vem, enquanto nós formos fazer a celebração aqui e comer, você chegar e pegar o refrigerante e você abrir, você não vai servir só para si, você vai servir para os outros. É quando a sua esposa, no meio da madrugada, fala assim, amor, pega um copo d'água. É você levantar, saltitante de alegria. Seu Antônio deu um riso amarelo agora. Não porque a gente ama fazer isso, mas porque nós somos feitos disso. Nós somos feitos de amor. Nós queremos servir os nossos irmãos. O nosso amor, ele age, ele é manifestado através de ações. Porque nós entendemos que Jesus morreu por nós na cruz, nós também entregamos a nossa vida pelos nossos irmãos. Você tem entregado a sua vida pelo seu irmão? Ou você tem se fechado? Bom, afinal, ninguém entrega nada por mim, também não vou entregar nada por ele. E aí fica todo mundo chacoalhando. Todo mundo vivendo do jeito que não devia viver. E aí a gente normatiza. E aí a gente vem aqui e oferece um culto falso a um Deus que é falso, porque não muda nada em nossa vida. Cantamos a um Deus falso, voltamos para casa com a nossa falsidade de amor, com a nossa falsa família. E aí nós vamos para a vida verdadeira, porque o nosso trabalho é a coisa mais importante. Porque os relacionamentos lá fora são as coisas mais importantes. Ah, meus irmãos, o nosso amor, ele é uma ação. E o apóstolo João aqui, ele dá um exemplo muito específico. Ele diz, ora, se alguém de vocês vê um irmão seu passando necessidade e fecha o coração para isso, você não pode dizer que o amor de Deus está em ti. Você já fechou o coração para o teu próximo? Hoje, tem algum próximo teu para o qual o teu coração está fechado? Se a resposta for sim, te arrependa. Te arrependa. Você não está enfrentando uma crise de fé, você está em pecado. Arrependa-se. Porque isso é uma evidência de que o amor de Deus não está em você, de que a palavra de Deus não está em você. Arrependa-se. Filhinhos, eu sou apaixonado pela linguagem amorosa que o apóstolo João usa na sua carta. Filhinhos, não amemos de palavra, não amemos apenas de boca, mas amemos de fato, de verdade. Então você vê o teu irmão passando necessidade, o que você faz? Vem aqui, meu irmão, que eu vou orar por ti. Senhor, muito obrigado, porque esse mês o Senhor multiplicou os mantimentos lá em casa. Esse mês no rancho eu não vou nem precisar comprar arroz, estou com estoque. Mas Senhor Deus, eu creio que Tu é poderoso. Deus, Tu é fiel. E eu acredito, Deus, que o Senhor vai dar de comida para o meu irmão que está passando necessidade. Você dá um abraço cheio de amor nele e manda ele embora. Amém? Deus o livre. Está amarrado o nome de Jesus. Isso é coisa de Satanás, isso não é coisa de Jesus não, gente. Irmão, você está passando necessidade? O Pai é nosso, então o pão é nosso. Senta à mesa, eu vou botar os copos das visitas para ti, eu vou te dar o melhor. Estava guardando aqui um pedacinho de carne para um momento especial, e o momento especial chegou. Tu está na minha casa, meu irmão. Mas sempre vai ter aquele enviado de Satanás que vai dizer, não, eu já fiz muito isso, eu já me dediquei muito por essa igreja, sabe, eu cansei. Jesus não cansou de você, meu irmão. Ele continua te amando.
Se entendemos que Ele entregou a vida, que Ele deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E o apóstolo João usa aqui um exemplo das tantas formas que nós podemos agir em amor na vida dos nossos irmãos. Não é por merecimento, mas é porque nós somos feitos disso. O que você vai fazer quando você sair daqui? Você vai sair daqui esperando você ser amado como gostaria? Ou você vai sair daqui decidido a amar como deveria? Você precisa fazer uma escolha. Jesus nos ensina que há mais alegria em dar do que receber. É por isso que é um monte de crente triste, porque está só esperando receber. Não experimenta a alegria de dar. Não experimenta a alegria em se dar ao outro. Amados, nós precisamos fazer isso, e fazer isso de forma prática. O chamado que Deus está fazendo aos nossos corações é dar a vida pelos nossos irmãos, começando por essa pessoa que está do seu lado. Mas eu não conheço ela, não tem problema, pode amar ela também. O problema é que muitos de nós chegamos aqui na igreja já com os nossos relacionamentos de casa destruídos, arrebentados, e a gente quer chegar aqui e quer viver o amor pelo irmão, enquanto não ama nem como deveria amar a esposa, enquanto não ama nem como deveria amar o próprio marido, enquanto não ama nem como deveria amar os próprios filhos. Então te arrependa, volta para casa hoje. Você, homem, responsável espiritual pela sua casa, levante-se hoje na sua casa e diz assim, reunião de família, todo mundo em volta aqui, mas vamos terminar de assistir esse episódio da novela. Não vai, todo mundo aqui reunido hoje, e eu quero pedir perdão para vocês, porque eu não estou amando a minha família como deveria. Tem que ser muito homem para fazer isso. Isso é só Deus para convencer a gente a fazer, mas isso é muito difícil. Nós estamos mais dispostos a chegar e continuar vivendo, chacoalhando, vivendo fora do padrão de Deus, em vez de fazer aquilo que é correto. Você vai continuar dormindo brigado com a sua esposa, vai continuar dormindo em cama separada. Olha só o que o Satanás conseguiu fazer dentro do teu lar. Se a sua esposa não dorme nem na mesma cama. Tá louco, que isso, gente? E a gente chega aqui e faz assim, pastor, sim, amar o próximo, claro, amém. Tudo que tenho terás. Que Deus gere arrependimento em nosso coração. Que Deus gere arrependimento em nosso coração. O chamado é para dar a vida. É para dar a vida pelo nosso próximo. O amor que nós recebemos de Deus nos torna devedores desse mesmo amor, só que agora aos nossos irmãos. Agora então, se recebemos de fato esse amor, não é mais como ficarmos selecionando somente os dignos de amor. Nós reconhecemos que o amor precisa ser derramado sobre aqueles que não merecem, sobre aqueles que são indignos. Como poderia eu e você, dizendo que temos o amor de Deus em nós, colocar um limite para amar o nosso próximo? O único limite, eu já disse, é se a pessoa disser, eu não quero. E ainda assim, você consegue continuar amando ela, orando por ela. Não há desculpas. Chega de falsas justificativas. Para com isso. De ficar tratando bem o teu irmão e ficar falando mal nas costas. Que tipo de amor é esse? Para de ficar dizendo para o teu pastor que você ama ele, que você gosta dele, que ele é uma bênção, e ficar jantando ele na mesa do jantar de noite. Ora para esse desgraçado aqui que precisa da graça de Jesus se arrepender e vem falar com ele. Irmãos, eu disse isso quando eu cheguei e disse muitas vezes, a minha porta está aberta, mas se você fechar do seu lado, eu não consigo abrir. Que possamos ser um povo que ama uns aos outros. E aí nós chegamos no ponto 5. Deus sonda
os corações. Então você pode sair daqui com uma aparência de quem está concordando, mas Deus sonda o teu coração. Deus sabe quem é você, falando a respeito dos teus irmãos, quando os teus irmãos não estão juntos, quando eles não estão na tua presença. E nisso conheceremos que somos da verdade. Diz o versículo 19: bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, se hoje o nosso coração começar a questionar, será que eu estou vivendo o amor como deveria? Nós vamos colocar então o nosso coração diante de Deus, porque Ele conhece o nosso coração, Ele sabe todas as coisas. Porque no meio do autoexame que nós devemos fazer do nosso coração, Satanás vem e tenta nos acusar. Ele vem dizer que nós não estamos fazendo aquilo que deveríamos. Mas nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus, porque é Ele que conhece as nossas motivações. Talvez você tenha falado mal dos seus irmãos pelas costas. Eu não sei o que você está esperando. Você está esperando Deus dizer: Senhor, me revela que é para eu pedir perdão. Está aqui então, Deus está dizendo: ame Ele. Está aqui, está na Bíblia. Ame Ele. Deus conhece as nossas motivações. Ele conhece quando estamos encontrando desculpas ou quando realmente estamos impedidos de fazer isso. Você precisa entender que não amar ao seu próximo afeta diretamente na tua vida de oração. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele diz que nós devemos orar pedindo para Deus perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não é que o nosso perdão gera o perdão de Deus, mas é que, tendo recebido o perdão de Deus, eu vou perdoar o meu irmão, e nisso eu mostro que eu recebo o perdão de Deus sobre a minha vida. O que o texto de João está dizendo, lá no versículo 22, e aquilo que pedimos, dele recebemos. Então você pede a Deus e recebe, por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele, não dos outros, diante dele, o que lhe é agradável. Se você não está amando o seu irmão, se você não tem vivido esse amor na sua vida, não adianta você ficar pedindo por coisas, porque o que a Escritura está nos ensinando é que recebemos aquilo que dele pedimos, porque guardamos os seus mandamentos. O problema, irmãos, é que muitos de nós, mesmo já entendido que Jesus deu tudo, ainda estamos querendo mais, para poder entregar um pouquinho. A nossa fé em Cristo não é para receber mais coisas, porque Efésios capítulo 1 nos ensina que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós já recebemos de Jesus tudo aquilo que precisávamos receber. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós sentiremos falta, diz o Salmo 23, versículo 1. Se nós não temos agora, nós não precisamos agora. Então a questão não é você receber mais alguma coisa, a fé não é para você receber mais do que você tem. A fé em Cristo é para nós entregarmos a partir daquilo que nós já recebemos. Receber e compartilhar Jesus. É isso que devemos fazer. Nós precisamos submeter então os nossos relacionamentos à análise do Espírito Santo. Porque às vezes nós estamos até diante das pessoas, fazendo aquilo que agrada a Deus, mas diante de Deus, nós somos confrontados com a nossa falsidade. Então arrependa-se. Mateus capítulo 5, versículo 23, versículo 24 diz: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e aqui não está falando de dízimo, tá? Não está falando só de dinheiro,
mas está falando sobre o teu coração, sobre você oferecer o seu culto, e dentro do seu culto está incluído a questão dos seus recursos. Mas se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Até quando a gente vai ficar chacoalhando? Até quando chegaremos aqui, entregaremos um culto a Deus enquanto não estamos vivendo relacionamentos verdadeiros com os nossos irmãos? Deixemos de lado a nossa oferta, o nosso culto, e que a nossa preocupação seja a reconciliação com os nossos irmãos. E eu não quero colocar sobre você um peso que o texto bíblico não coloca, porque o contexto desse texto está dizendo que se alguém tem alguma coisa contra você, e tem alguma coisa contra você com justificativa, você realmente pecou contra essa pessoa, então você deve deixar, pedir perdão e se reconciliar com ela. Não é aquele tipo de pessoa que tem alguma coisa contra ti, mas é porque você está fazendo certo. Por isso nós precisamos submeter os nossos relacionamentos ao Espírito Santo, porque senão, na nossa análise, todas as vezes é a gente que vai estar certo. Todas as vezes não, o culpado sempre é o outro que não entende, o outro que errou, e a gente fica que nem criança, fazendo birra, batendo o pé. Foi ele que começou, Deus deve castigar ele tem que vir me pedir perdão. Diante disso, portanto, crer em Deus e amar uns aos outros são duas verdades inseparáveis. Você crê em Deus? Você precisa amar o seu irmão. Não quero. Ninguém perguntou o que tu quer. É assim. Deus, com o seu amor, muda o nosso coração e muda a nossa vontade. E é por isso que nós nos alegramos nessa verdade. A gente se alegra em ver os nossos irmãos. Não é um jogo de futebol que tira a gente do culto. Pelo amor de Deus. Não é qualquer junçãozinha que tira a gente do culto. Não é qualquer volta, qualquer passeada, qualquer cansada que você deu durante o dia. Nós amamos estar aqui. Nós amamos ver os nossos irmãos. E de vez em quando ainda Deus nos presenteia em ver irmãos que faz tempo que a gente não enxerga. Mas os que faz tempo que a gente não enxerga vêm de fora, né? Aqueles que é da cidade a gente tem que ver sempre. Não pode fazer tempo que a gente não enxerga aqueles que estão aqui dentro. O povo de Deus tem o amor como sua marca. Quando as pessoas olham para nós, o que elas enxergam? Será que é mais uma comunidade? Será que é mais um clube? É mais uma confraria? É mais uma associação? Ou que as pessoas olham para nós, quando olham para nós, elas enxergam uma igreja que ama, o povo de Deus que ama. Entenda que a manifestação do amor bíblico desperta o ódio do mundo, porque o mundo odeia a Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você pode sair daqui me odiando, você é extremo, tá? Mas você pode sair daqui me odiando. Mas se você sair daqui odiando essa verdade, que mais uma vez eu insisto, acompanhe na sua Bíblia para ver se realmente está lá. Se você sair daqui odiando essa verdade, o teu problema não é comigo, o teu problema é com o teu coração. Porque o mundo odeia a verdade de Deus. João 15, 18 e 19 diz: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, vivessem como o mundo o amaria. Então você quer ser amado pelo mundo? Vá para o mundo. Você quer a aprovação do mundo? Viva como o mundo vive. A nossa preocupação é a aprovação de Deus, é agradarmos o coração de Deus. Então, irmãos, porque nós não somos do mundo, o mundo nos odeia. Não há meio termo. Não há ficar em cima do muro. Conhece aquela velha história contada? A pessoa que fica em cima do muro? Não há meio termo. Ou manifestamos amor, que é a vida de Cristo, ou manifestamos morte, que é a indiferença e ódio contra os nossos irmãos.
Agora, não basta não odiar. Porque tem aqueles que vão dizer: eu não odeio o meu irmão. Pastor, está tudo bem, eu não odeio o meu irmão. Não, a marca do povo de Deus não é um povo que não odeia. A marca do povo de Deus é um povo que ama. Então não basta não odiar, nós precisamos amar. Devemos entregar a nossa vida aos nossos irmãos para que as pessoas conheçam a Deus. Entregar a vida ao próximo para que elas conheçam a Deus. Considere, portanto, sinceramente o seu coração, pois o Senhor, o nosso Deus, sonda o nosso coração. Existe a chance de você não estar vivendo a plenitude do relacionamento com Deus por não amar o seu próximo. Então, para isso, não adianta oração de libertação, de descarrego, não adianta fazer voto, não adianta fazer campanha, não adianta fazer jejum, não adianta ir para o monte, não adianta nada. Você precisa se arrepender e entregar a sua vida ao seu irmão. Nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus não ama uma pessoa para que ela viva isolada na sua individualidade. Deus ama pessoas para que elas vivam o amor em comunidade. Um povo que vive o amor. Portanto, irmãos, o desejo do nosso coração é amar ao próximo. Não somente porque é uma ordem, mas porque nós somos feitos disso. Nós somos feitos de amor. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para juntos orarmos. Se você realmente quer permanecer em Deus, como diz o versículo 24, você precisa guardar os seus mandamentos. Esse amor pelo próximo não é um padrão que Deus exige do mundo, é um padrão que Deus exige do seu povo. Então você, que se chama pelo nome do Senhor, entregue a sua vida ao seu próximo. Hoje, irmãos, o apelo não é para entregar a vida a Deus, porque se você já fez isso, está entregue. Hoje o apelo é para que você entregue a sua vida ao seu irmão. Que você saia daqui decidido de que ninguém vai viver isolado ao teu lado. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que assim como o teu amor, Pai, esteve em Cristo, esse amor também esteja em nós, no teu povo, para que possamos entregar esse amor àqueles que ainda não conhecem. Mas, Senhor, eu peço que Tu nos ajude de tirar da nossa cabeça a loucura de achar que seremos capazes de entregar um amor para os de fora quando ainda nem entregamos para os de dentro. Gera, Espírito Santo, um arrependimento verdadeiro e genuíno em nossos corações. Que ao olhar para o nosso próximo, a gente não defina se ele merece ou não pelos nossos próprios princípios, mas que a gente mantenha os nossos olhos em Ti, e olhando para Ti, a gente seja levado a amar o nosso próximo. Ó Deus, eu quero colocar nesse momento também a vida daqueles que ainda não conhecem o Teu amor. Já ouviram falar, mas ainda não conhecem. Que ainda não tiveram seus corações transformados, a sua vontade mudada. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça um chamado ao coração dessas pessoas e que elas rendam o coração delas a Ti, que elas respondam à cruz, e que a partir de hoje essas pessoas possam sair daqui com a consciência de que elas têm uma família,
e de que aqui é um lugar para serem amadas e cuidadas pelo Teu amor. Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem não seja só mais um dia na nossa história, mas que seja um dia que contribui para a mudança da nossa história. Que a nossa marca seja o amor. Nós pedimos isso não para que as pessoas nos olhem com olhos diferentes, não simplesmente por isso, mas nós pedimos isso porque essa é a Tua vontade, e é por isso que esse é o nosso desejo. Então, ó Deus, por favor, que ao cantarmos essa canção, mais do que falar palavras, que o nosso coração ore isso. Mantenha, ó Deus, por favor, os nossos olhos fixos em Ti, porque a partir do momento que tirarmos os olhos de Ti, iremos parar de amar. Então nos ajuda, em nome do Senhor Jesus. É a minha oração, é a nossa oração. Amém. E toda solidão
em amor. Em nome de Jesus. Uma boa semana a todos, irmãos. Que Deus abençoe a todos. E até quinta-feira no culto de oração.